15 razões pelas quais ser pobre custa caro. Aqui estão 15 maneiras de como a pobreza é uma responsabilidade financeira. Está custando-lhe dinheiro todos os dias. Luxes. O pobre homem paga 2 vezes. Número 1. Ignorar pequenas despesas torna-se contas pesadas quando sobram muito tempo. Ignorar pequenas despesas tornam-se contas pesadas quando sobram muito tempo. Luxes, vamos começar com um cenário muito comum. Você sente que seu dente está um pouco mais sensível do que deveria e sabe que precisa de uma obturação, mas escolher entre abastecer ou encher o tanque com gasolina é uma escolha óbvia. A gasolina ganha com facilidade, então você deixa o dente como está, avança alguns meses e seu dente estará doendo. Sua boca está inchada e você precisa de uma cirurgia de canal radicular. Agora, a conta é 10 vezes o valor que você pagaria se tivesse ido imediatamente para o dentista. O mesmo se aplica a problemas com carros, saúde, vazamentos e qualquer situação em que medidas preventivas possam garantir que custos enormes e desnecessários sejam evitados no futuro. Número 2. Chegar ao trabalho custa mais. Em muitas cidades, as moradias mais distantes do centro da cidade são mais acessíveis. No entanto, pode-se economizar custos no aluguel ou no preço de compra do imóvel, mas começar a trabalhar custará muito mais. Ter um carro é algo que muitas pessoas pobres não podem pagar. Há combustível, seguro, desgaste, serviços e às vezes grandes reparos necessários. Portanto, usar o transporte público geralmente é a única maneira de se locomover. E se você é pobre e mora longe do trabalho, chegar lá vai custar mais caro do que alguém que mora perto do seu local de trabalho. O transporte público também pode não ser confiável, causando um efeito cascata. Você está atrasado para o trabalho, recebe um aviso ou não é considerado para promoções porque é considerado tão confiável quanto o seu transporte. O que nos traz de volta ao nosso ponto principal: ser pobre também custa caro. Número 3. Compras e mantimentos custam mais. Existem alguns fatores a serem considerados aqui. Sem acesso a um veículo, é muito difícil para os pobres aproveitarem as vantagens especiais. Os mais pobres não podem entrar em um carro e dirigir de loja em loja para comprar desinfetante em um ponto, arroz em outro e fraldas para pechinchar em outra loja. Simplesmente não é possível. Portanto, os mais pobres devem se contentar em ter tudo em um só lugar, independente do custo envolvido. Os fornecedores geralmente aumentam os preços quando sabem que há falta de recursos para terceirizar os itens a preços melhores. Aqui está um exemplo. Na África do Sul, você pode ir a um lugar como Fruit and Veg City e comprar 2 repolhos por cerca de $1. Aqueles que vivem em assentamentos informais precisam pagar cerca de $2 apenas para chegar a uma cidade de frutas e vegetais, depois comprar suas frutas e vegetais e pagar outros $2 para voltar para casa. O tempo que leva para caminhar para pegar o transporte público, depois esperar até que ele esteja cheio antes de dirigir, então o inverso. Adicionará algumas horas a uma tarefa rápida e fácil realizada pelos mais ricos. Então eles são forçados a comprar um repolho dentro do assentamento informal e um repolho custa $2. Os vendedores sabem que podem aumentar os preços, porque as pessoas não podem comprar comida em outro lugar. E é aqui que entra o próximo fator. Como as comunidades pobres estão em áreas rurais de difícil acesso, o transporte para levar as mercadorias até lá custa mais, aumentando o custo do suprimento. Número 4. Pessoas pobres não podem comprar a granel para aproveitar a economia. Então, enquanto estamos na loja, vamos falar sobre como comprar a granel. Depois de ter um bebê, enquanto lutava financeiramente, uma amiga íntima compartilhou sua frustração. Ela não tinha dinheiro para comprar fraldas a granel e as comprava em pacote de 10 sempre que entrava um pouco de dinheiro. Ela estava pagando o triplo do preço pelas fraldas porque não podia pagar pelos pacotes de fraldas a granel. Veja como comprar a granel economiza. Tomando a situação dela como exemplo, comprar fraldas na Pump, Sweaters ou Target custaria cerca de $25 por fralda. Comprá-los do Sam's Club custa 21 centavos por fralda. A economia não parece muito no início, mas funciona para cerca de 12 fraldas por dia ao longo de 12 meses e é $175 por ano. E Lux, isso é só para fraldas. Agora, o que acontece quando adicionamos lenços umedecidos, papel higiênico, alimentos enlatados, alimentos congelados, etc? Quanto economizamos por ano quando compramos a granel? Uma quantidade significativa. O Balance.com afirma que alguns especialistas afirmam que você economiza cerca de 20% ao comprar a granel, enquanto outros chegam a 83%. E novamente, estamos de volta à nossa realidade. Os mais pobres não têm fluxo
fluxo de caixa para comprar a granel e, portanto, perdem o potencial de economia. Número 5. Os empréstimos são feitos para chegar ao final do mês. Quando você é pobre, ter fluxo de caixa suficiente para durar até o final do mês é apenas um sonho, algo que só acontece com outras pessoas. E a única maneira de os pobres fazerem seus pagamentos, e nem mesmo todos eles, é pegando um empréstimo de credores geralmente inescrupulosos. Esses credores cobram taxas de juros exorbitantes que só aumentam e o ciclo é repetitivo. Os credores nunca conseguem cumprir suas obrigações financeiras e a dívida continua se acumulando. É como dar um passo para frente e 5 para trás. Número 6. Taxas atrasadas são penalizadas. O escritor afro-americano James Baldwin disse uma vez: qualquer pessoa que tenha lutado contra a pobreza sabe como é exatamente caro ser pobre. Acabamos de mencionar como as pessoas pobres vivem de cheque em cheque e como os empréstimos são feitos apenas para sobreviver até o final do mês. Mas mesmo com esse cheque de empréstimo, muitas despesas mensais não serão cobertas. A maioria dos pedidos de débito e serviços de assinatura mensal irá penalizá-lo por não pagar as taxas em dia. Então, novamente, a dívida continua se acumulando quando você é pobre e é um buraco muito difícil de sair. Número 7. Quando você compra coisas baratas, elas quebram antes e você deve comprar novamente. Nós entendemos completamente que é uma daquelas situações entre uma rocha e um lugar difícil. Pessoas pobres só podem pagar os itens baratos, mas eles não duram tanto e precisam ser substituídos mais cedo. No entanto, deixar uma grande soma de dinheiro para comprar um item de qualidade e marca nem mesmo é uma possibilidade quando há bocas famintas para alimentar. Infelizmente, os itens acessíveis para os pobres são de baixo custo e são uma variante barata feita com os piores componentes e ingredientes e montados com pouco cuidado ou preocupação para o comprador. Os produtos costumam apresentar defeitos com o conhecimento de que os pobres nem se importarão em devolvê-los porque simplesmente não vale o tempo ou a energia. Número 8. Bancos favorecem pessoas ricas em vez de pobres. Quem é o cliente mais lucrativo para uma instituição financeira? Uma pessoa pobre lutando para sobreviver, desesperada por um empréstimo? Ou uma pessoa rica que trará mais negócios para o banco? Resposta óbvia. Então os bancos tentam impedir os mais pobres de usar seus serviços, ou melhor, de procurar outro melhor. Pessoas pobres devem pagar para o banco, enquanto os ricos são pagos para o banco. Muitos bancos exigem que uma quantidade mínima seja deixada na conta. Se esse valor mínimo não estiver lá, o banco cobra por você manter a conta aberta. Esse é apenas um pequeno exemplo. Obter um empréstimo é impossível quando você não tem um bom histórico, e no final das contas, você é um risco para o banco. Pessoas pobres não têm ativos substanciais para a liquidação do credor. O falecido William Harrow Grader, jornalista e escritor americano, disse uma vez: as nações ricas do mundo estão agindo como antigos usuários, emprestando dinheiro aos pobres desesperados em condições que não podem ser atendidas e assim adquirindo cada vez mais controle sobre as vidas e os bens dos mais pobres. Número 9. Comer alimentos nutritivos é inacessível. Lux, em nosso vídeo 10 maneiras pelas quais os mais pobres pensam que economizam dinheiro, falamos sobre junk food e por que pessoas pobres gravitam em torno de comprá-lo. Dissemos a razão óbvia é que é mais barato, mas há uma razão não tão óbvia. Fazer comida fresca e saudável do zero é demorado. Pessoas mais pobres costumam trabalhar em vários empregos para sobreviver, presos em uma crise financeira, mental e emocional que exige cada grama de energia para sobreviver ao dia. Então, no final de tudo, é o caso de comprar o que for conveniente. Simplesmente não é uma opção para pessoas pobres. Os ricos, por outro lado, podem consumir abacates à vontade, comprar seu leite de amêndoas e estourar mirtilos como se fossem doces. A seguir, um fato assustador que afeta pessoas pobres na América. Número 10. É impossível possuir uma casa e os proprietários tiram vantagem disso. Todos nós sabemos como é caro ter uma casa própria. Além de precisar de um saldo bancário do tamanho da Ásia, você também precisa passar por cima de obstáculos para provar que sua renda é estável e que você é uma pessoa segura e financeiramente estável. É difícil o suficiente para as pessoas de classe média, quanto mais para os pobres. A alternativa à compra de uma casa é o arrendamento. Os pesquisadores Matthew Desmond e Nathan Wilmers descobriram um fato assustador que afeta as pessoas pobres na América. Eles confirmam que os proprietários americanos obtêm mais lucros dos locatários em bairros de baixa renda. Eles acrescentam que os proprietários exploram os pobres e têm margens de lucro incrivelmente altas. Para concluir suas descobertas, eles confirmam que os pobres, e especialmente os pobres de uma minoria, experimentam as taxas mais altas de exploração habitacional. É altamente recomendável que você ouça Evicted, Poverty and Profit in the American City, de Matthew Desmond, lida por John Graham, disponível em audible.com. Número 11. O acesso à saúde é mais caro para as pessoas mais pobres. Essa é uma equação simples. Dinheiro é igual saúde de qualidade, que é igual a vida mais saudável e mais longa. Ok, então o que acontece quando você não tem dinheiro? Saúde de qualidade vai pela janela e a expectativa de vida, bem,
não vamos por aí. A desigualdade na área de saúde é um problema e estudos descobriram que pessoas pobres têm maior probabilidade de adoecer. As causas estão enraizadas em injustiças políticas, sociais e econômicas. Os grupos marginalizados muitas vezes não têm acesso a informações que podem prevenir muitas doenças, têm acesso limitado a hospitais decentes ou os médicos não estão próximos. As despesas médicas são muito altas, as más condições de vida significam que germes ou bactérias têm maior probabilidade de se espalhar e muitas vezes os membros da família precisam largar o emprego para cuidar de um parente doente, perdendo a renda de uma família que já está passando por dificuldades. Se você passar por uma instituição de saúde de baixo custo, também notará as longas filas de pessoas esperando para ver um profissional médico. Você nunca verá isso em consultórios médicos, às quais as pessoas ricas têm acesso. Número 12. Pessoas pobres não têm tempo para investimento. Em Atlanta, E Por que o Pobre Continua Pobre, de Donald Glover, um cara precisa de dinheiro rápido e quer negociar com seu telefone. Um amigo sugere trocar alguns itens até obter um retorno muito maior, e mesmo que seja um bom começo, em uma escala micro, ele não pode pagar porque precisa de dinheiro agora. O amigo está tentando fazer algo sólido para ele, mostrando como, com o tempo, ele poderia ganhar 6 mil reais trocando seu telefone. No entanto, como ele diz, veja, sou pobre e os pobres não têm tempo para investimento, porque os pobres estão muito ocupados tentando não ser pobres. O ponto é que muitas vezes as pessoas mais pobres devem deixar passar boas metas de longo prazo para ganhos de curto prazo. É um luxo que eles não podem pagar, e a razão pela qual os pobres continuam pobres. Como artista expressionista abstrato holandês-americano, Willem de Kooning disse com propriedade: o problema de ser pobre é que isso toma todo o seu tempo. Se o som de investimento está começando a iluminar seu coração, deixe que imóveis seja seu campo de treinamento. Número 13. Ser pobre deixa você com escolhas limitadas. Lux. Ser pobre não é apenas não ser capaz de pagar por algo, mas também significa ter opções limitadas disponíveis para você. Aqui está um exemplo. Uma pessoa pobre finalmente se esforça o suficiente para comprar um carro pequeno. Então, com R$1.200, quantos carros aquela pessoa pobre vai encontrar? Não muitos, garantimos. E se ele encontrar uma ou duas opções, nenhuma será moderna. Já uma pessoa rica pode escolher qualquer carro e não precisa se preocupar em pagar as mensalidades e o seguro. A seguir, como as pessoas pobres perdem facilmente seu dinheiro. Número 14. Pessoas mais pobres são presas fáceis para golpistas. Em nosso vídeo 15 coisas em que você não deve gastar dinheiro, destacamos os problemas com esses esquemas rápidos de enriquecimento. E é isso que eles são, esquemas. Mas quando você está desesperado e precisa sair de uma situação financeira ruim, pessoas pobres optam por isso na esperança de poder virar o jogo em seus problemas financeiros. Como dissemos naquele vídeo, as pessoas estão sempre procurando maneiras de ganhar dinheiro rápido e há muito barulho online prometendo um grande retorno sobre um pequeno investimento. Para o olho destreinado, pode parecer a oportunidade de uma vida, mas, infelizmente, ele geralmente não funciona da maneira que você espera. Número 15. Pessoas pobres são excluídas socialmente. Lux. Muitas vezes nossas grandes mudanças na vida vêm de estar no lugar certo na hora certa. Alguém que você conhece falou bem de você e a próxima coisa que você sabe é que você está fazendo o trabalho dos seus sonhos. Talvez você tenha ido ao novo restaurante da moda e encontrado um velho amigo que está muito bem e Bob é seu tio. Na semana seguinte, você está em uma expedição ao Congo para ver gorilas. Pessoas pobres não têm essas oportunidades aleatórias. Eles raramente obtêm grandes intervalos e o único movimento para cima é em um elevador. Então, Lux, se você é capaz de dar uma oportunidade a alguém que é considerado pobre, faça-o. Você pode quebrar um ciclo de pobreza para uma família inteira. Pergunta: o que você acha que custa mais quando você é pobre? Nós valorizamos sua opinião nos comentários abaixo. Ficamos por aqui com mais um vídeo, esperamos que tenham gostado. Deixe aqui seu comentário abaixo e deixe o seu like e não deixe de se inscrever no nosso canal.